Olá, meus amados inscritos, um excelente dia para nós todos, né? Na presença do Senhor Jesus, estamos aqui novamente reunidos para falarmos sobre as coisas de Deus, né? Porque Deus está o tempo todo conosco, nos ajudando, nos socorrendo, nos dando suas bênçãos sem medidas e temos que todos os dias agradecer a Deus por tudo que nós temos, pela nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, por tudo que vem de bênçãos para nossas vidas, porque Deus é o nosso maravilhoso Criador, majestoso Rei, e devemos a Ele toda a honra e glória, porque Ele nos criou a sua imagem. Isso para nós tem que ser uma coisa assim, fora do comum, né? Não há preço que pague isso, porque a coisa mais valiosa que existe é nós servirmos a esse Deus que tem tanto amor por nós, que é um Deus maravilhoso para conosco. E hoje eu trago para vocês o livro de 1 aos Coríntios, né? Sobre um assunto muito interessante, que é a respeito do caráter da pregação de Paulo em Corinto, na cidade de Corinto, né? Mas antes, peço que deem um like, é de graça. Rapidinho você dá o like, isso é muito importante para o canal. Ative o sininho de notificações e envie para as pessoas, né, esse vídeo, compartilhe com essas pessoas para ajudá-las espiritualmente falando, né? E também se inscreva no canal, que é muito importante se inscrever para o canal cada vez mais estar aí abrangendo mais pessoas e mais pessoas recebendo a palavra de Deus, que é muito especial e muito importante para nós, porque nos dá um amadurecimento na fé, para que possamos crescer na fé cada vez mais diariamente, porque Deus é conosco e vocês podem ter a certeza que vocês colocando sua vida nas mãos do Senhor, você não se arrependerá, porque tudo de melhor virá sobre suas vidas. Então vamos ler hoje o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 16. Leamos, por favor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha palavra, minha pregação, não consistiram as palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece uma loucura. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui foi deixado bem claro, né, meus irmãos, o caráter da pregação do Paulo, né, o apóstolo Paulo em Corinto. Ele deixou bem claro que a pregação dele era uma sabedoria que vinha não do homem, não de palavras vazias que o homem fala sem ao menos ter conhecimento da espiritualidade, mas vem da sabedoria vinda dos céus, de Deus, diretamente do Senhor nosso Pai, porque Deus, Ele nos dá a sua sabedoria,
Ele nos dá o seu entendimento da palavra para nós podermos crescer espiritualmente falando e podemos passar esse conhecimento para outras pessoas, porque todas as pessoas têm que ter o conhecimento espiritual acerca das coisas de Deus, porque Deus, Ele nos abre o nosso entendimento para as coisas espirituais. Então aqui deixou bem claro que Deus nos revelou pelo seu Espírito. E aqui diz mais claro ainda que as profundezas de Deus, o Espírito penetra nela. Ou seja, é muito mais além do conhecimento de um simples ser humano. O ser humano ele é pecador, mas Deus não, Deus é perfeito. E o conhecimento que vem de cima, do alto dos céus, este conhecimento sim, é puro. É um conhecimento que Deus nos dá, a sua luz, quando nós precisamos de uma luz, como dizem aí fora no mundo, no fim do túnel, né? Ou seja, o seu conhecimento nos abrange acerca do conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, nos dá esse entendimento da palavra. Então ele deixou bem claro que a pregação dele não vem do homem, vem do conhecimento de Deus para todas as pessoas daquela cidade. E assim também somos nós. Vamos buscar o conhecimento que vem do alto dos céus, do nosso Deus poderoso, porque dessa forma nós vamos estar muito bem instruídos e sabemos exatamente o que fazer para levar para as pessoas a pregação abençoada que fala sobre o nosso Deus poderoso. Porque Jesus, ele veio aqui, ele foi crucificado e aqui deixou bem claro que se os homens tivessem esse conhecimento, essa sabedoria espiritual, jamais teriam crucificado a Cristo no madeiro, na cruz. Porque eles saberiam entender, através do conhecimento espiritual, que aquele foi enviado por Deus, que é o Filho, que é o Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, e que jamais deveriam tratá-lo como tal, daquela maneira absurda, o maltratando, o açoitando, o humilhando, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Senhor, Senhor de todos os senhores. Ele comanda toda a nossa vida, Ele comanda tudo que existe. É com a permissão de Deus. Então ele seria tratado como um rei que realmente de fato é e como merece. Então a falta de sabedoria espiritual, de conhecimento, fazem as pessoas pecarem, infelizmente. Porque as pessoas se veem envolvidas nos frutos não do Espírito, mas pela carne. E a carne os leva a pecar. Porque nós devemos procurar nos santificar através dos frutos do Espírito Santo, que vem de Deus, que é a sabedoria vinda de cima. Porque quando Deus nos orienta, Ele nos mostra o caminho certo a seguir. E qual é esse caminho? É adquirindo os frutos do Espírito: amor, longanimidade, paz, compreensão, ter mais paciência com as pessoas, com amor altruísta, ter mais compaixão, misericórdia. Então todos esses sentimentos são parte dos frutos do Espírito. Devemos adquiri-los para termos mais sabedoria que vem dos céus, que vem do alto, vem da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos diariamente buscar esse conhecimento através da palavra de Deus. Lendo a Bíblia diariamente é muito importante. E procurando cada vez mais estudar a palavra é muito importante. Devemos estar sempre reunidos nas células, consagrações, na igreja, nos cultos, porque ali você tira e extrai o conhecimento necessário para a sua vida. Você tem uma direção de vida no mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é somente você frequentar a igreja, não. Você precisa de muito mais para agradar a Deus, ou seja, é muito mais profundo do que isso. Você tem que se integrar integralmente para Deus, viver a sua vida única e exclusivamente para Deus. Você tem que se abdicar de várias coisas, você tem que matar a sua carne e viver pelo Espírito. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Você pedindo a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, você consegue com certeza. Oração, jejum, consagração e cada vez mais levando a sério a palavra do Senhor. Porque as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Não podemos tratar como uma brincadeira, porque nós não estamos aqui para brincadeira. Isso aqui, essa vida aqui na terra é uma passagem. Então isso não é uma brincadeira. Deus cobrará de nós todas as obras que nós deixamos de fazer ou que fizemos. Nós seremos cobrados individualmente.
Então vamos tratar as coisas de Deus com seriedade, vamos levar a sério tudo, estudos, igrejas, cultos, tudo temos que levar a sério. Não podemos deixar nada passar em branco, porque no grande dia do juízo seremos cobrados cada um o que você fez, o que eu fiz, o que deixei de fazer e vocês também. A salvação ela é individual, mas façamos o melhor para a obra de Deus, porque seremos cobrados e vocês podem ter a certeza que as coisas de Deus não é brincadeira, são coisas seríssimas. Todo aquele que não levar a sério a obra do Senhor será cobrado por tal atitude. Então façamos o melhor, coloquemos as obras do Senhor em primeiro lugar em nossa vida, porque todo o resto Deus nos acrescentará no momento que Ele achar conveniente e na hora certa, porque a vontade é do Senhor, não a nossa. Matemos a nossa carne e vivamos pelo Espírito. Isso é o mais importante, porque os frutos do Espírito têm que ser cultivados dia a dia, diariamente em nossas vidas. Precisamos buscar conhecimento da palavra, precisamos cada vez mais nos aprofundar nas palavras e nas coisas de Deus, para que possamos ser seres humanos melhores. Vamos cultivar o amor, o altruísmo, vamos cultivar a paz, vamos cultivar todos os frutos do Espírito, para sermos aprovados lá em cima com o nosso Deus poderoso. E agora me despeço de vocês com a oração do Pai Nosso. Oremos, por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos por nossas dívidas e a todos que nós temos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua família e a sua casa. Um beijo no coração de vocês.